nosso próximo palestrante é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas com MBA em educação corporativa e gestão do conhecimento. Ele é autor do livro Excelência em Vendas e 70 dicas para decolar sua carreira, vida e negócios. O tema que ele vai trazer é protagonismo. E o nosso palestrante é o Wagner Oliveira. Olá, Wagner, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que esse tema que você está trazendo vai ter um excelente conteúdo aqui para todo mundo que está assistindo. Wagner, você tem 30 minutos para a sua apresentação e o palco virtual é todo seu. Muito obrigado, Douglas, muito obrigado a todo o time aí da Mundo Cop, muito obrigado pelo apoio. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando esse evento, que bom que você está aqui, fez a sua inscrição. E se você fez a sua inscrição, é porque você quer se tornar, se já não é, um grande protagonista, né? Então, muito obrigado pela tua inscrição neste evento. Quero deixar um abraço especial ao Luiz Cláudio, também a Jade, ao Natan, que fizeram um trabalho aqui nos bastidores, um trabalho incrível. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Também deixar aqui o meu abraço lá para os Quanters, lá da Quanta Previdência, tem um time aqui assistindo a gente. Obrigado aos meus colegas de trabalho que também fizeram a sua inscrição aqui neste evento. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, e esse tema ele é muito instigante, muito gostoso de se falar. Então eu separei algumas telas, alguns slides que certamente vão colaborar para esses conceitos que nós vamos tratar aqui, né? Então, o nosso bate-papo hoje é sobre protagonismo. Gente, essa palavra, ela é muito conhecida, né? Protagonismo. E essa palavra, ela vem do grego. Ela vem do grego protos, que significa primeiro, e agonista, que significa ator. Então, o protagonista era o personagem mais importante do teatro grego. Então, é aquele indivíduo que possui um papel de destaque, né, numa peça, numa novela, enfim, num filme, né? E aí, no primeiro momento, quando você olha para esse tema e pensa no evento, talvez surja, então, uma dúvida, né? Como é que eu posso conectar coisas? Protagonismo com cooperativismo. Será que esses temas, eles se unem ou eles são antagônicos, né? Então, num primeiro momento, até parece que são antagônicos, mas como está aí no slide para vocês, eles não são temas antagônicos. Na verdade, pode sim haver protagonismo com cooperativismo. E aqui fica um insight interessante, que o fato de nós sermos cooperativistas não implica necessariamente em sermos coadjuvantes. Então, esse é um insight interessante para a gente pensar logo no início desse bate-papo. Pode sim haver protagonismo com cooperativismo. Há poucos dias eu li uma frase nas redes sociais, eu achei muito bacana, lembrei dela aqui para trazer para vocês, né? E a frase dizia o seguinte, que acender a luz do próximo não implica em apagar a sua. E é exatamente isso que o cooperativismo ele faz, ele compartilha, ele acende a luz do próximo. Isso não implica necessariamente em apagar a minha luz. Na verdade, quanto mais a gente se doa, compartilha com os outros, quanto mais a gente coopera, mais a gente cresce, né? Então isso é bem interessante. E quando a gente fala sobre cooperativismo, eu estive refletindo sobre isso. Já faz muito tempo que o cooperativismo era visto no Brasil como um mero coadjuvante. Então, durante esse bate-papo aqui, eu gostaria que você pensasse nesses dois conceitos, tanto no protagonismo, olhando para si como indivíduo e como profissional, como também ligar protagonismo à sua cooperativa, né? Então, vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Nesse próximo slide, vocês vão perceber que
o cooperativismo ele tem sido destaque na mídia. Já faz muito tempo que o cooperativismo era um mero coadjuvante. Não somos coadjuvantes. Nós assumimos o papel que é nosso, de protagonismo, né? A gente está falando de um segmento que cresce 2 dígitos por ano, gente, que tem no Brasil mais de 15 milhões de cooperados, mais de 5.300 cooperativas, né? Por curiosidade, o Brasil ele tem 5 das 300 maiores cooperativas do mundo. Então, nós assumimos o protagonismo. O que antes era visto como, puxa, a cooperativa, não, a cooperativa é algo muito pequeno, né, incipiente. Hoje já não é assim. Os olhares já se voltaram para este segmento. E aí, quando a gente fala sobre isso, também cabe uma reflexão. O seguinte, quem é que está por trás desta ascensão? Quem está por trás da ascensão do cooperativismo? E a resposta, ela é simples, direta. As pessoas estão por trás deste protagonismo. O protagonismo do cooperativismo, ele só pode ser atingido por conta das pessoas. Quanto mais pessoas engajadas nós tivermos, maiores as chances de nos tornarmos protagonistas, né? Então são essas pessoas engajadas, e eu conheço várias delas, e que certamente aqui nesse evento, pelo que eu fiquei sabendo, foram mais de 6.000 inscrições, fantástico, realmente não se pode perder um evento como esse. Aproveito para parabenizar os palestrantes que me antecederam, que trouxeram conteúdos maravilhosos aqui. E quando a gente pensa sobre isso, vale a reflexão do seguinte, que muitos profissionais que estavam em outras instituições e que hoje estão no cooperativismo se identificaram de forma profunda com esse tema, né? Então, quanto mais engajamento nós tivermos, maiores as chances de nos tornarmos protagonistas, né? E eu costumo dizer o seguinte, que na vida nós temos 2 tipos de pessoas. Eu trago no próximo slide para vocês. Nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos os protagonistas e os coadjuvantes. E essa reflexão aqui, ela serve para você como pessoa, como profissional, e também serve para você como cooperativa. Então, ela cabe tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, nesse ambiente, nós temos, em síntese, 2 tipos de pessoas. Nós temos os protagonistas e os coadjuvantes. Então, veja as grandes diferenças, né? Trouxe algumas. Os protagonistas, eles são proativos. Os coadjuvantes, não, eles são reativos. O protagonista, ele tem um desempenho acima da média. Ele faz o seu melhor. Agora, o coadjuvante, ele tem um desempenho mediano, ele faz o que dá. Eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que tem total conexão com isso aqui. Cortella usa uma frase, eu vou parafrasear aqui. O protagonista é aquele que faz o seu melhor com as ferramentas que tem, até que ele tenha ferramentas melhores para fazer melhor ainda. Esse é o protagonista, né? Agora, o coadjuvante, ele faz o que dá. O protagonista, ele assume responsabilidades, o coadjuvante, ele já foge de responsabilidades, e o protagonista, ele busca desenvolvimento contínuo, as suas metas são claras, e o coadjuvante, ele se acomoda com o desenvolvimento, ele se acomoda de onde ele chegou, né? Poxa, estou bem aqui. E ele, muitas vezes, não sabe para onde ir. Olha que reflexão interessante, um insight para trazer para vocês aqui. Muitas vezes, os coadjuvantes, eles ajudam a cumprir as metas dos protagonistas. Então, você como pessoa, como profissional, e você como cooperativa, como pessoa jurídica, qual é o posicionamento que você quer ter? De protagonista ou de coadjuvante? Então, é uma reflexão importante para a gente fazer aqui. E eu quero, nesse próximo slide, fazer uma provocação, né? Como é que eu posso me tornar um protagonista, né? O que eu preciso fazer para me tornar um protagonista? Gente, é óbvio que eu não quero esgotar esse tema em 30 minutos, até porque é impossível, e também não vou trazer nenhuma fórmula mágica para vocês aqui, porque ela não existe, né? Não existe uma receita de bolo, mas eu quero também usar as palavras aqui da minha diretora, a Denise Maidanchen,
certamente ela está aí nos ouvindo, nos assistindo. Um abraço para você, Denise. Eu não vou trazer uma receita de bolo, mas eu quero trazer alguns ingredientes para você que quer se tornar um protagonista. Você, pessoa física, e você, pessoa jurídica, cooperativa, ok? De acordo com as minhas experiências, estudos, né? Eu separei 4 passos. 4 passos que você precisa dar em direção ao protagonismo. No próximo slide, então, nós temos o primeiro passo. O primeiro passo, gente, é o autoconhecimento. É o conhecimento de si mesmo, das suas capacidades, qualidades, né? Dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos. Uma reflexão importante é o seguinte: como é que eu posso ter sucesso em qualquer área da vida se eu não me conheço? Eu desconheço o meu próprio talento, eu desconheço os meus próprios pontos fortes e os pontos fracos, né, ou pontos a desenvolver, que podem sabotar o meu sucesso. Então, se você quer ser um protagonista, você precisa se conhecer profundamente. Quando eu falo sobre autoconhecimento, eu quero destacar 2 pontos aqui. 2 pontos quando a gente fala de autoconhecimento. Primeiro, pontos fortes versus pontos fracos. Já que nós estamos falando sobre autoconhecimento, isso faz sentido. É claro que você tem que monitorar os pontos fracos. É claro que você precisa desenvolver os pontos fracos. Quando eu falo você, pessoa física, e você, pessoa jurídica, cooperativa. Mas você não pode passar a vida inteira debruçado sobre eles. A maioria dos especialistas concordam no seguinte: nós não podemos gastar todo o nosso tempo e energia em querer fazer de um ponto fraco um ponto forte. Isso é muito difícil. Dificilmente você vai fazer do seu ponto fraco um ponto forte. Para ilustrar melhor isso aqui, eu gosto de ilustrar com as moedas, né? Uma moeda de ouro e uma moeda de bronze. A moeda de ouro é o ponto forte. A moeda de bronze é o ponto fraco. Então veja, olha que insight interessante. Por mais que você esfregue a moeda de bronze, por mais que você lustre a moeda de bronze, passe a vida toda fazendo isso, ela nunca vai se tornar uma moeda de ouro. Então, o que é que eu tenho que fazer com o ponto fraco? Eu tenho que monitorar para que ele não me sabote. Isso para a pessoa física, eu como pessoa profissional, e também para a cooperativa. Né? Uma análise SWOT cabe tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Né? Mas eu preciso dedicar tempo e potencializar os meus pontos fortes. Então, quando a gente fala em pontos fracos, eu estou falando de itens que aí sim você tem que estar na média. Seus pontos fracos têm que estar na média. Agora, os seus pontos fortes, eles têm que estar acima da média. Aí sim, você vai fazer a diferença, está caminhando em direção ao protagonismo, está tendo um desempenho acima da média. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando a gente fala de autoconhecimento. Talento por si só não é suficiente. Se nós estamos falando em se conhecer, né, no autoconhecimento, eu preciso descobrir quais são os meus talentos. Mas o talento não é tudo. Só o talento não ganha campeonatos. Né? Então, eu não posso confundir o fato de ter talento como ser protagonista. Eu também não posso confundir o fato de estar ocupado com ser produtivo. Isso é muito importante porque tem gente que confunde movimento com produtividade. Ele está sempre ocupado, tem sempre alguma coisa fazendo, né? Está sempre ocupado, está sempre em movimento, mas não significa que você está sendo produtivo, por mais talento que você tenha. Eu gosto muito de uma frase de um autor americano chamado John Maxwell. Ele escreveu o livro Talento Não É Tudo, um livro fantástico, fica aqui a minha dica, vale a pena você ler esse livro. Tá? E ele comenta o seguinte, que o talento sem foco é como um polvo de patins. É muito movimento, mas sem efetividade. Eu preciso de foco. Então, primeiro passo, você quer se tornar um protagonista, você tem que se conhecer profundamente. Você tem que monitorar seus pontos fortes e pontos fracos. Não fique a vida toda debruçado sobre o ponto fraco. Você precisa potencializar os pontos fortes e monitorar os pontos fracos. E lembre-se que talento não é tudo. Você precisa dar foco
nos seus pontos fortes, né? Eu mesmo descobri que tinha talento para vender, por exemplo, aos 10, 12 anos, mais ou menos. Uma curiosidade, minha mãe nunca soube disso. Eu pegava os limões lá da minha mãe, pegava os limõezinhos lá, ia para a rua de casa e vendia os limões. Depois eu comprava, né, ia repor os limões e sobrava um troquinho ainda, né? Então eu descobri o meu talento para vender lá aos 10, 12 anos, para palestrar por volta de uns 16 anos, quando eu fui chamado para dar um estudo na igreja, um estudo bíblico, e aí eu consegui desenrolar o assunto. Eu falei, puxa vida, eu acho que tenho talento para isso. Então, esse exercício de autoconhecimento é muito importante para todos que querem se tornar um protagonista. Bom, vamos ao segundo passo, né? Esse foi o primeiro. O segundo passo, para você que quer se tornar um protagonista, está nesse próximo slide. Por gentileza, acho que é o Natan, né, que está aí no controle. Obrigado, Natan. O segundo passo é a autorresponsabilidade. Olha que interessante. O que é isso? É responsabilizar a nós mesmos por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Quer que eu te fale uma grande verdade? Você é o único responsável pela vida que você tem levado. Foram as tuas escolhas que trouxeram você até aqui. E aí a gente tem que tomar cuidado com a síndrome do si. Se não fosse a crise, se não fosse a empresa, se não fosse o meu chefe, se não fosse a pandemia, se não fosse o segmento, né? E até também na vida pessoal, se não fosse meu esposo, se não fosse minha esposa, cuidado, porque quando você faz, sabota o teu sucesso. Então, eu gosto muito de uma frase, há poucos dias postei nas minhas redes sociais, que culpar os outros pelo teu fracasso é uma forma de você sabotar o teu sucesso. Toda vez que você arruma uma desculpa, e quando eu falo você, pessoa física e pessoa jurídica, também a cooperativa, toda vez que você arruma uma desculpa, você se esconde. Você se esconde aonde? Na sua zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar perigoso. Parece ambíguo isso, né? A zona de conforto é um lugar perigoso? É, porque ela pode sabotar. Então, a zona de conforto é aquele lugar onde a gente literalmente arruma desculpas para não fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Então tem que ter aí muito cuidado, né? Eu gosto muito da história de um homem que passou 27 anos preso. Ele não ficou 27 anos reclamando da vida. Ele ficou 27 anos preso, mas decidiu ser um protagonista. Ele estudou na cadeia, se formou. Quando ele saiu da cadeia, 27 anos depois, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. E de quebra, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu estou falando sobre Nelson Mandela. Autorresponsabilidade. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Então, se você quer ser um protagonista, assuma responsabilidades. Quando você tiver dúvida sobre isso, veja o próximo slide, as 6 leis da autorresponsabilidade. Ela vai te ajudar. Então, quando você tiver dúvida, dá uma olhadinha aí, ó. Se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução, né? Se é para se fazer de vítima, faça de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Então, fica aí a dica. Toda vez que você tiver dúvidas, dá uma lidinha nisso, as 6 leis da autorresponsabilidade certamente vão te ajudar. Vamos ao terceiro passo? Vamos lá, ao terceiro passo para você se tornar um protagonista. Você, pessoa profissional, e você, cooperativa. É o trabalho. Thomas Edison já dizia que sucesso é constituído de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Gente, quando a gente fala de trabalho, eu quero destacar 2 pontos aqui. O primeiro deles é que ser protagonista dá trabalho. Nessa jornada até o protagonismo, essa jornada muitas vezes é longa. E não adianta você pegar atalhos. Não adianta. Tem uma frase que diz o seguinte: se atalho fosse bom, não chamaria atalho, né? Chamaria caminho. Então não dá para queimar etapas. Tem um processo de maturação. A
A tua maturidade é importante para você assumir grandes responsabilidades lá na frente. Mas é claro que o nosso desafio é cultural, né, gente? A cultura do brasileiro. E a gente tem que, de certa forma, transformar isso. Porque nós vivemos a era do fast food. E se tornar protagonista não é o mesmo que você entrar na fila do McDonald's e pedir um lanche, ou então preparar um miojo. A gente está acostumado com as coisas muito rápidas e a gente quer que o protagonismo ele venha rápido também, e não é assim. Talvez alguém já te disse alguma vez na vida assim, ó, puxa, fulano, do nada você explodiu. Ou então para a sua cooperativa, nossa, a sua cooperativa, do nada ela se espalhou pelo país. Qual que é o segredo do sucesso? Gente, se levaram anos para chegar a essa fase. As pessoas muitas vezes querem ler o último capítulo da tua vida e tirar toda a conclusão do livro. É a mesma coisa que olhar para a Apple e para a Microsoft e dizer que elas, né, tiveram sorte por ter sucesso, por serem protagonistas hoje. Não, eu tenho que lembrar que é o caso da Apple, da Microsoft, que nasceram numa garagem, gente. Não é muito diferente da Amazon, que nasceu numa sala pequenininha, né? Ou da Disney, né, que hoje é o maior parque temático do mundo, mas o fundador da Disney, olha só, gente, como o mundo dá voltas, né? O fundador da Disney, no seu emprego, ele foi demitido por falta de criatividade. Gente, primeiro ponto, para ser protagonista dá trabalho, tem que trabalhar. Segundo ponto, propósito, sentido. Você tem que encontrar um propósito, um sentido para o seu trabalho. Você tem que dar sentido para o seu trabalho. Os profissionais mais engajados são aqueles que descobrem um propósito naquilo que fazem. E aqui eu trago uma ilustração para, em seguida, a gente passar para o último passo. Conta-se que certa vez o presidente americano, né, ex-presidente, presidente Kennedy, ele foi visitar a NASA e chegando lá ele conheceu um faxineiro. Já era tarde. E aí ele perguntou para aquele faxineiro, o que o senhor faz aqui? E aí o faxineiro respondeu para ele, senhor presidente, eu estou ajudando a colocar um homem na Lua. Esse homem enxergava um propósito. Se você quer ser protagonista, você vai ter que trabalhar muito. Em segundo lugar, você precisa encontrar um propósito, um significado naquilo que você faz. Você como pessoa física, como profissional e também a cooperativa tem que ter um propósito. Eu gosto muito, para fechar esse tema, a gente não se alongar aqui, terminar dentro do horário, eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, certamente você já deve ter ouvido, né? Certa vez ela disse o seguinte, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Seu trabalho na cooperativa pode ser pouco complexo, mas ele é importante, porque sem o seu trabalho o oceano seria menor. Encontre um propósito naquilo que você faz. Quarto e último passo para a gente encerrar, e ele é muito importante. Teriam muitos outros aqui, mas eu trouxe alguns assim que eu acho que faz mais sentido para esse momento. Princípios e valores. Agora nós chegamos na base de tudo. Eu gosto dessa citação de Mário Sérgio Cortella, né? Está aí na tela, certamente você já ouviu ou leu alguma vez, né? Isso tem a ver com princípios e valores, né? Então nós chegamos à base de tudo. A base que sustenta o protagonismo de longo prazo são os princípios e valores. A gente não pode, olha só que insight interessante, nós não podemos buscar o sucesso ou o protagonismo a qualquer custo e negligenciar os nossos princípios e valores. Foram eles que nos trouxeram até aqui. Então, nesse próximo slide, vocês vão relembrar aqui os princípios cooperativistas, né? Olha só, são 7. Foram eles que nos trouxeram até aqui, né? São esses princípios, gente, que nos diferenciam de outras organizações. É por isso que nós não somos iguais às demais instituições, né? Porque nós temos princípios específicos do cooperativismo, né? Então a nossa busca, ela não é por poder, né? O buscar o protagonismo não significa montar um império ou buscar poder.
E eu fico muito feliz porque os princípios cooperativistas, eles se alinham com os meus princípios, né? Eu fico lisonjeado de há mais de 6 anos atender uma cooperativa de crédito e o que mais gera engajamento é saber que os meus princípios estão alinhados aos princípios cooperativistas, né? Então, no próximo slide, é o meu slide final, uma reflexão, principalmente sobre esse último ponto. Nós somos livres para voar na altura que nós quisermos. Mas a gente não pode se esquecer das nossas raízes. Olha só, o sucesso, o protagonismo, ele pode mudar tudo. Ele só não pode mudar você. Quando eu falo isso para você profissional, para você como pessoa e para você como cooperativa. Então, o protagonismo é possível sim, né? Possível sim, pelo menos percorrendo esses 4 passos. Acho que ficou aí uns 2 minutos e meio para a gente abrir para perguntas, comentários, enfim, alguma questão. Eu agradeço a todos, fico muito feliz de participar desse evento e deixo um abraço para você que se inscreveu aqui, aos protagonistas que estão nos assistindo aqui neste evento. Douglas, a palavra é tua. Muito obrigado. Wagner, obrigado pela tua explanação fantástica. Esse conteúdo que você trouxe, eu tenho certeza que deu uma chacoalhada aí na cabeça das pessoas. A partir de agora, todo mundo vai buscar um propósito na vida, né? Porque eu acho que isso é fundamental. E principalmente quando você fala que a gente sabota a gente. Eu acho que isso, para mim, foi uma das lições fantásticas. A gente é responsável por aquilo. O nosso tempo está realmente escasso. Eu queria te fazer uma única pergunta aqui para ver se você finalizar aí com chave de ouro. Como o cooperativismo poderia fortalecer o protagonismo no atual cenário? Porque a sociedade ainda desconhece. Essa é uma pergunta do Henrique Silva. Se você tiver 1 minutinho para responder aqui rapidinho para a gente encerrar nosso bate-papo, te agradeço. Claro, claro. Obrigado pela pergunta. Como eu sempre falo, não existe uma fórmula mágica, mas existem alguns ingredientes. Eu acho que um desses ingredientes é a união. Nós precisamos estar mais unidos. Quanto mais unidos estivermos, mais fortes estaremos. Então, se nós queremos assumir o palco, né? Lembrando lá da palavra protagonismo, né? O personagem mais importante do teatro grego. Se nós queremos assumir essa posição de destaque, a gente precisa mostrar para a sociedade, a gente precisa mostrar para a comunidade que nós estamos juntos. Eu gosto muito do princípio de intercooperação. Quanto mais estivermos juntos, mais fortes estaremos, né? Tudo bem que o ditado ele já é velho, mas vale aqui, né? Juntos nós somos mais fortes e é bem isso. Eu acho que um dos passos que nós podemos dar aqui é de fato estarmos muito mais próximos, fazer mais eventos como esse, unir cooperativas, pontos de vistas, análises, enfim. Eu acho que trabalhando dessa forma, a gente pode ir muito mais longe e mostrar para a comunidade o quanto o cooperativismo é bom. Pena que pouca não, né? A gente já tem feito um bom trabalho, mas mais pessoas podem descobrir o quanto o cooperativismo pode fazer a diferença na vida delas. Wagner, muito obrigado. Quero te agradecer muito a tua explanação, foi bastante significativa. Você trouxe um conteúdo que tenho certeza que o protagonismo as pessoas vão começar a pensar de uma maneira diferente. Agradeço muito a tua participação, obrigado. Eu sei que você também está com o tempo corrido. Obrigado por participar do nosso evento. Um abraço, Wagner. Imagina, um abraço, obrigado.